de vez em quando sai uma brincadeira no meio cristão, né? Não sabe o que pregar? Então leia o Salmo 119. E essa brincadeira é porque a leitura do Salmo 119, com todos os seus versículos, demora vários minutos, consequentemente daria o espaço de uma pregação, de um sermão. Mas se o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? E ele também tem muitos mistérios. E às vezes nós pensamos, se ler já demora, imagina decorar. Será que é possível decorar o Salmo 119? Bom, para nós, aqui no Brasil, é uma tarefa bem difícil, bem árdua. Mas para um israelita, não. Para um israelita era algo mais possível. Por quê? Por causa da natureza dos salmos. Olha só o que tipo de salmo era o salmo de número 119. Vou utilizar aqui um trechinho desse livro, Entendes o que lês? Ele diz assim, na página 252. Há também vários padrões dentro dos salmos. Com frequência, os salmistas se deleitavam em certos arranjos ou repetições de palavras e sons, bem como em jogos estilísticos com palavras. Além disso, alguns salmos são acrósticos, ou seja, as letras iniciais de cada linha ou verso vão passando por todas as letras do alfabeto. O Salmo 119 é um exemplo de um salmo acróstico, em que cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico inicia um conjunto de 8 versos. Seu padrão de enumeração e repetição guia o leitor, de modo eficaz, através de uma longa lista dos benefícios que o cristão recebe da lei de Deus e das suas responsabilidades diante dela. Então, olha que interessante, o Salmo de número 119, esse salmo é um salmo acróstico, então cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico iniciava um conjunto de 8 versos deste salmo. Assim, era fácil para um israelita decorar isso era algo tranquilo na cultura deles. Aliás, na cultura dos israelitas, o uso de salmos e de poemas, né, formas como o salmo é uma forma de poema, para a memorização fazia parte da cultura do povo hebreu. Então, para eles, no Israel antigo, a poesia era amplamente aceita e recebida como uma maneira de decorar, de aprender. Os profetas se valeram muito da poesia hebraica para também transmitir as mensagens de Deus e falar ao coração do povo. Deus, ele fala da forma na qual nós podemos ouvi-lo. Deus, ele fala conosco da maneira que nós podemos melhor compreendê-lo. Deus falava com o povo de Israel através da poesia hebraica, através da recitação de salmos ali que tinham um tom, uma métrica, uma dinâmica para que isso ficasse memorizado na ideia, na cabeça deles. Isso é algo maravilhoso, como que Deus ele fala conosco e ele está falando e ele quer falar e principalmente ele fala da maneira que nós podemos melhor compreendê-lo. Deus tem uma forma de falar comigo e com você. Essa forma é a forma em que nós melhor vamos conseguir compreendê-lo. Sua palavra infalível, inerrante, sua palavra viva, sua palavra eficaz. Outras formas de Deus falar a respeito de nós ou para nós, através de circunstâncias, através da natureza, através de fatos. Nós, na nossa vida, tem pessoas que sabem que por meio daquela luta,
por meio daquela batalha, Deus está falando com ele ou com ela. Ele sabe que quando ele começa a sentir essas batalhas, essas lutas, essas adversidades, ele já sabe que Deus está tratando com ele. Deus fala pela música, Deus fala pelos versos, Deus fala por pessoas, Deus fala pelos dons espirituais. O Salmo 119 diz no verso 93: Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Os preceitos da palavra de Deus, a sua palavra, preserva a cada um de nós. E Deus vai transmitir sua vontade, a vontade da sua palavra, de várias formas que nós podemos ouvir. Para os israelitas, Deus utilizava muito a poesia hebraica para eles aprenderem a sua palavra. Qual é a forma que Deus tem usado para falar comigo, com você, com cada um de nós no nosso dia a dia, para que nós possamos aprender mais e mais a sua palavra? Olha, que Deus possa te abençoar, que Deus te dirija, que Deus fale contigo da forma que você melhor poderá entender, compreender que é Ele quem está o guiando. Jamais se aparte da sua palavra, jamais se aparte dos seus preceitos. Verso 92 diz assim: Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Que Deus te abençoe.